Gostaria de cumprimentar os irmãos com a doce e mansa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dizer que é uma alegria estar aqui na Igreja do Jubileu, juntamente com os nossos amigos. Muito obrigado, pastor José Brizoslino, pastora Suzete, pelo convite. Pastor Briz e a pastora Suzete, nós temos muito carinho, porque desde que chegamos aqui em Portugal, sempre fomos acolhidos como família. E o carinho com os irmãos, né, rever os irmãos, para nós é uma alegria. Está aqui comigo a pastora Cleusa, a Larissa, estão aqui nos acompanhando, e dizer que é uma alegria estar com todos aqui, com a igreja, com os irmãos, com os amigos, uma bênção. Todos os irmãos que eu não vejo há tanto tempo, faz um tempinho que não viemos aqui. Muito obrigado, pastor e pastor, pelo convite, fico lisonjeado. No final, temos ali alguns livros, lancei agora um romance histórico sobre o Holocausto, bem interessante, tá? Quem quiser, estamos ali com o livro, tem o Guia dos Curiosos da Bíblia, tem os nossos livros. Ali no final, é um prazer receber os irmãos. Dizer que estamos muito felizes aqui de estar na Jubileu, os irmãos que a gente tem muito carinho, que a gente revê já de muitos anos. Vamos falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Ontem foi um dia muito importante, o 25 de abril, uma data onde fomos chamados a algo importante, pensar na liberdade, né? Pensar em algo caro, valores democráticos, liberdade. Mas hoje vamos falar sobre a maior liberdade que nós temos, que é a liberdade em Cristo Jesus. Liberdade de servir. Moramos num país livre, glória a Deus por isso. Ainda há lugares no mundo onde não há tanta liberdade assim, onde há intolerância, mas graças a Deus estamos num país com liberdade. Eu vou convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Efésios capítulo 4, versículos 1 ao 7. Epístola do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas da Ásia, uma igreja muito importante, localizada na atual Turquia, é uma igreja muito importante naquele contexto, sem dúvida nenhuma, e que nos tem ensinamentos preciosos para cada um de nós, porque a palavra de Deus sempre tem aplicações para nós. Efésios 4, versículos 1 ao 7. Vamos convidar os irmãos a ler juntos comigo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, meus irmãos, a graça foi dada a cada um de nós. Todos nós temos a graça. Já é uma graça maravilhosa estarmos aqui nessa manhã, com a oportunidade de servirmos ao bom nome do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha, porque um dia Jesus vai voltar, independente se é pré, mid, pós-tribulacionista. Isso são questões de segundo tempo que se discute em campos de teologia, escolas bíblicas, mas o que temos que saber, um dia Ele vai voltar, então temos que guardar essa esperança. Enquanto Ele não voltar, nós somos chamados para vivermos na unidade do Espírito, na comunhão e no vínculo da paz. Todos nós temos um chamado, todos nós temos uma vocação, todos nós temos uma missão, e Deus deu a cada um de nós uma missão. Grande missão nossa: pregar, expor e compartilhar o amor de Deus até que Jesus venha. Quanto isso, irmãos, vamos passar por lutas, por tribulações, por aflições, por muitas coisas, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não é triunfalismo, isso é certeza do Evangelho. Triunfalismo é outra coisa. Quando você pensa que tudo vai dar certo e que nada pode dar errado, não é isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em Cristo somos mais do que vencedores. Vamos continuar aqui. O versículo, contexto aqui, nós somos chamados para vivermos na unidade do Espírito. Então, uma igreja local, ela pode ser entendida como uma comunidade que reflete os princípios bíblicos de comunhão. E os princípios bíblicos de estarmos emanados numa mesma comunhão, numa mesma fé, numa só esperança. E cada um de nós tem uma chamada.
tem uma vocação, tem uma missão. Na coletividade temos a missão de ganhar almas. Mas na individualidade, Deus usa cada um de nós com os múltiplos dons, sem dúvida, isso é bíblico. Agora, o que é interessante vamos olhar para o contexto da igreja do Novo Testamento. Os primeiros cristãos em Éfeso. Éfeso teve Paulo esteve em Éfeso muito tempo, pregando, montou lá a escola de Tirano, preparou os líderes da igreja do primeiro século, preparou Tito, que foi para Creta, preparou o próprio Timóteo, que ficou ali em Éfeso, e Timóteo, ele esteve naquela igreja. E aí nós temos os desafios que Timóteo e aquela igreja enfrentaram, que não são diferentes do que hoje se enfrenta. A primeira igreja do Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento enfrentou muitos desafios de perseguições do Império Romano. O Império Romano perseguiu profundamente a igreja cristã, principalmente a partir de 64 depois de Cristo, quando houve o incêndio em Roma e que os cristãos foram tornados culpados. Então, os primeiros cristãos passaram por perseguição, por aflição, por lutas, por desafios, mas não perderam a fé. Mantiveram a fé. Por quê? Porque a fé estava no fundamento da palavra. E nossa fé tem que estar na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos conforta. Todos os dias vamos passar por desafios, e os desafios fazem parte. E os desafios às vezes nos deixam embaraçados, nos deixam tristes, angustiados, e às vezes parece que estamos até sem chão. Às vezes você perde o emprego, lá vem o desemprego, lá vem a doença, lá vem a crise. E temos essas guerras que estão provocando crises também. Inegavelmente. Tem coisas aumentando. E às vezes o salário não aumenta. E isso gera em nós o quê? Desesperança. Mas não, irmãos. Nossa leve e momentânea tribulação, que é compreensível, e eu compreendo os irmãos, porque faz parte da vida de cada um de nós, mas a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Um dia nós vamos chegar lá, mas enquanto não chegarmos, vamos cumprir o nosso chamado em amor, em comunhão aqui na igreja, sendo bem pastoreados, tendo irmãos abençoados ao lado, emanados numa mesma fé, numa mesma comunhão em Cristo Jesus, porque assim o Evangelho caminha. Por isso que nós temos um chamado, cada um de nós tem. Por isso que no versículo 1, vamos ler de novo ele aqui, rapidinho, vamos fazendo a leitura. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. Esse rogo-vos no grego é parakaleo, que significa chamar para o lado. Rogo-vos Paulo está chamando a igreja em Éfeso para estar ao lado. Cristo todos os dias nos chama para estarmos ao lado dele. Cristo todos os dias nos convida para que venhamos compartilhar as pegadas do Evangelho diariamente, com bom testemunho, com a nossa missão, com a nossa vida e como embaixadores do reino de Deus nessa terra. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Prisioneiro aqui no grego tem a ver com doulos. Doulos é servo. Tem a ideia do garçom. Nós estamos aqui para servir. A melhor mentalidade que nós temos que ter é a mentalidade de Jesus, é a mentalidade de servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Eu e você estamos aqui para servir. Servir no corpo de Cristo, servir na sociedade, servir na família, servir no dia a dia, servir com os nossos dons, com os nossos talentos, com aquilo que Deus nos chamou, em alegria, sabendo que um dia Jesus vai voltar. Servindo por gratidão. Aquela cruz significa o sacrifício de Jesus. Um dia ele morreu lá naquela cruz. Não naquela, mas numa cruz. Ali exemplifica. E a morte de Jesus nos trouxe o quê? Uma esperança. E nos trouxe outra coisa, um farol. E nos trouxe outra coisa, liberdade na mente. Porque hoje a nossa mente é de Cristo. Romanos 12, 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E por que século? Século é o entendimento da sociedade que nós vivemos. É o dia a dia. Tem boas coisas? Tem. Mas tem muitos desafios? Também tem. O dia a dia vai ter desafios. Somos todos os dias desafiados em nossas convicções.
Mas não existe buraco mais fundo que o Evangelho não seja mais profundo. E a alegria do Senhor está ali comigo e com você sempre. Porque às vezes a gente quer paralisar na caminhada, porque se entristece com alguma coisa, isso faz parte. Irmão, Jesus vale a pena. Jesus é a maior alegria que eu e você podemos ter. Aqui na igreja é uma bênção, somos todos irmãos na fé, mas sai lá, é o desafio. Domingo a gente se fortalece, claro que todo dia a gente tem que se fortalecer na palavra, orar, ler a Bíblia, sem dúvida, mas o domingo é um momento de comunhão, ouvir uma palavra pastoral, estar bem pastoreado, estar bem emanado, estamos juntos como irmãos, mas chegando na segunda vem os desafios. Aí é no trabalho, alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, aí é no dia a dia na família, aí é no dia a dia no emprego, aí é no dia a dia na escola, na universidade, nos desafios. Mas mesmo assim, irmãos, você tem que lembrar, Jesus morreu na cruz do Calvário, sempre temos que andar essa segunda milha em Cristo Jesus, porque vale a pena, servir a Jesus vale a pena, seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Então vamos ler aqui, para que possamos cumprir o nosso chamado, é essencial que venhamos a nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Então agora eu vou avançar só um pouquinho, eu vou pedir deixa eu só colocar aqui, eu vou pedir só que volte no ponto anterior, volto aqui, cumprir o nosso chamado. Cumprir o chamado é essencial. Chamado maravilhoso estarmos vivendo em comunhão. Chamado maravilhoso de ter a alegria do Senhor, que é a nossa força. Chamado a gente sabe, vem de vocação, tem a ver com os dons, com os talentos, tem a ver com a vocação, tem a ver com a missão, tem a ver com o ministério, tem a ver com a diaconia, tem a ver com o serviço. Tem a ver com várias palavras que eu podia aqui usar, várias definições. Mas eu vou... resumir tudo isso, seguir a Jesus. Seguir a Jesus é uma caminhada. Vai ter desafios, vai, mas vale a pena. Seguir a Jesus vale muito a pena. É uma alegria profunda que nós temos. Eu vou pedir que volte só um slide. Paulo recomenda aos obreiros em Éfeso que andem dignamente da altura da elevada chamada para a salvação que há em Cristo Jesus, por motivo de gratidão. Agora nós vamos ler o versículo 2. Deixa eu ler o versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O que é o suportar? É o dar suporte. É um suportar o outro, é um amar o outro. É nós nos fortalecermos em Cristo Jesus, é o sentido de comunidade. Isso é um sentido maravilhoso para que possamos cumprir o nosso chamado e para que possamos todos os dias sermos mais parecidos com Jesus, o que não é fácil. No dia a dia que nós vivemos não é fácil. Tem um termo grego aqui que usa, andeis, é o aoristo, que significa andar, progredir de modo de viver, ou seja, progressão na caminhada da fé. Importante, não consigo ler a Bíblia inteira. Irmão, não é por religiosidade, mas todos os dias a leitura da Bíblia nos completa. Às vezes não tenho força para orar. Irmão, começa que Deus dá força. Deus dá graça, a gente tem essa força, essa graça da parte dele. Às vezes estou desanimado na caminhada, não desanima, porque Jesus é a nossa alegria e a nossa força. Vamos agora para o próximo ponto. Seguir a Jesus é o mais desafiador projeto de vida. Seguir a Jesus é um projeto de esperança. Seguir a Jesus é um projeto de vida. Seguir a Jesus é andar na contramão do pensamento corrente. Imagina o primeiro século, contexto de perseguição que os primeiros cristãos passavam. Imagina a igreja de Éfeso, imagina o contexto da cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade que todos eram cristãos. Não, era centro da cultura da época. Havia o culto a Diana dos Efésios. Era uma cidade de 400 mil habitantes, talvez, um pouco menos. Era um grande centro da época, cultural. Era um centro religioso, era um centro importante da época.
Mas tinha ali a igreja de Éfeso, tinha os membros da igreja de Éfeso, que tinham que lidar com esses desafios, lidar com a cultura daquele tempo, lidar com a sociedade daquele tempo, lidar com as perseguições que vinham do Império Romano, com a incompreensão que eles encontravam naquela sociedade greco-romana, que eles olhavam para os cristãos e diziam: esses são cristãos? Eles dizem o quê? Que Jesus vai ressuscitar? Quem é Jesus? É o marido da ressurreição? Aqueles que diziam que Jesus era o marido da ressurreição, porque os gregos não entendiam jamais na cultura grega, era impensável o contexto de ressurreição. Então hoje a gente fica pensando, eu falo para as pessoas que a Bíblia é verdadeira e as pessoas não acreditam. Irmãos, os membros da igreja do primeiro século passaram os mesmos desafios. Quando eles diziam, Jesus ressuscitou, as pessoas diziam, não, é impossível a ressurreição. Jesus é a verdade? Não. A verdade é discutida no Areópago, é discutida pelos sábios gregos. Eu não tenho nada contra a filosofia, eu gosto. Só estou dando como exemplo os contrapontos. É o que a gente enfrenta hoje. A gente diz que a palavra de Deus é a verdade, muitos vão dizer, não, a palavra de Deus é relativa, ela não é a verdade. Que a gente vive na época do relativismo cultural, assim como se vivia naquele tempo. Outro tipo de relativismo. Mas, irmãos, quem passou pela experiência poderosa do novo nascimento, teve uma experiência profunda com Jesus, entende que seguir a Jesus é um projeto de vida e é um desafio que vale a pena. Mesmo que venhamos a enfrentar desafios, lutas, incompreensões e sejamos confrontados em nossas convicções, porque somos. Porém, em todas as coisas somos mais do que vencedores e temos uma alegria profunda e a paz que excede a todo o entendimento. É uma paz profunda, mas que não nos imuniza de passarmos por desafios, por lutas, por dificuldades, por aflições. Não é a paz da teologia da prosperidade, mas é a paz do Evangelho. É a paz da verdade do Evangelho. Vamos continuar, irmãos. Viver de modo digno é um dos incentivos que Paulo nos coloca nessa passagem. Que andeis de modos dignos do chamado, da vocação. Aí vocação tem sentido de chamada, tem sentido de posicionamento, de papel, daquilo que Deus nos chamou. Mas o maior chamado que Deus deu a todos nós, ide por todo mundo pregar o Evangelho, compartilhar o amor de Deus, apresentar esse amor de Deus. Você apresenta esse amor de Deus todos os dias, aqui na igreja, mas também lá no dia a dia. Que você recebe aqui, você transmite lá fora. E as pessoas olham e digam, lá vai um cristão, porque eu olho nele a boa mão do Senhor, porque eu olho nele o bom testemunho. E é isso que nós temos que procurar, irmãos. É fácil? Não é fácil, mas com a graça de Deus é possível. É da graça que nós precisamos. Todos os dias somos carentes da maravilhosa graça do Senhor, que nos dá força para a caminhada em Cristo. Vamos avançar um pouquinho. Pode ser, aqui tá bom. A igreja e todos os teus... Pode ser o próximo, desculpa, o anterior, peço desculpas. A igreja e todos os seus membros estão no mundo para servir. O sentimento de servir é maravilhoso, porque o sentimento de servir é aquele sentimento que mostra que convém que ele cresça, e que tudo vem dele, e que precisamos depender dele. João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Somos dependentes da multiforme graça de Deus. Fomos chamados e vocacionados para compartilharmos as pegadas do Evangelho. E é o que está ali, Quando possuímos compromisso com Deus, procuramos viver em comunhão, na unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Isso é precioso, irmãos. Você viver na unidade do Espírito. O que é unidade do Espírito? Atos 2,42. Se perseveravam na doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Quem gera unidade na igreja é o Espírito. Deus usa os pastores, usa os obreiros, usa os irmãos, usa cada um de nós. Mas quem garante aquela vontade, aquela alegria, aquela paz é o Espírito.
Essa unidade vem do Espírito, a graça vem do Espírito. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a gente ouve a palavra, a gente está ouvindo a graça do Senhor por meio da sua palavra. Não acredita nos dons? Acredito nos dons, vou falar deles no final. Mas eu entendo que o maior dom Deus já nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Os outros dons são importantes, sem dúvida, mas vem depois. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a salvação. E isso nós temos. Isso é de graça, irmãos. Não precisa de sacrifícios. Mas todos os dias é olhar para Jesus. É o que Billy Graham dizia, né? A salvação é de graça, o discipulado custa tudo o que temos. É seguir a Jesus, é um caminhar diário com Cristo. Eu vou pedir só que volte 2 pontos, por gentileza, irmão. Muito obrigado, irmão, uma bênção, está me ajudando bastante. Se puder voltar só 2 pontos, eu lhe fico grato. Aqui, ó, a igreja e todos os seus membros. Aqui, ó, o outro, o anterior, o 6. Esse é o 7. Se puder botar o anterior, eu lhe fico grato. Esse é o 6. Deixa que eu leio aqui, irmão. Espera aí, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Só um pouquinho, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui tá bom. Quando possuímos compromisso com Deus, procuramos viver em comunhão, na unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. E essa comunhão, irmãos, nos fortalece. Nos dá alegria. Às vezes a gente está entristecido. Opa, vou lá rever os irmãos. A gente está entristecido, mas vou lá ouvir a palavra pastoral. A gente está entristecido, mas vou me fortalecer. E é fortalecimento para a semana, irmãos. Deus nos promete mar de rosas? Não. No mundo tereis aflições, mas Deus nos promete a sua graça. E essa graça é maravilhosa. Agora vamos ler juntos o versículo 3. Vou ler o versículo 3 com os irmãos. Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Uma das tarefas mais nobres que Deus confiou ao homem foi o ato de proporcionar-lhe o imensurável prazer de poder servir. O cristianismo não precisa de nenhum enfeite. Encontramos completa suficiência em Cristo e em suas provisões para as nossas necessidades. Em Cristo temos tudo. Nele somos completos. Nele temos a nossa suficiência. Nele, a suficiência não é nossa, é dele. Nós temos a plenitude e a alegria dele. Nós temos a presença dele. Nós temos a alegria dele. Nós temos a paz que vem dele. Tudo é por ele e para ele. E é nele que somos fortalecidos. E temos uma alegria tão profunda que, se passarmos por provações, por lutas, por tribulações, essa alegria vai nos ajudar, porque é a alegria do Senhor que é a nossa força. E não é autoajuda, irmãos, porque eu não sou de ministrar autoajuda. Mas não é autoajuda do evangelho, não é o evangelho da autoajuda, mas é a autoajuda que vem do evangelho. Isso nós precisamos. Em Cristo somos mais do que suficientes nele, e mais do que vencedores. E somos bem-aventurados, que no grego é feliz. Você tem uma felicidade que vem do Senhor. E essa felicidade nos completa, e nos fortalece, e nos ajuda em nossa caminhada. Continuando aqui. Pode colocar o outro slide, aquele anterior. Eu não sei, deixa eu dar uma olhadinha aqui, irmão. Só um pouquinho. Esse aqui isso, esse mesmo. Eu vou agora para o 8. Pode ser o 8, é aquele que estava. Esse está aqui bom. Muito obrigado. Na igreja, pode ser aquele anterior. Estava bem certinho, irmão. Não tem problema, irmão, está ótimo. É que a numeração aqui, eu acho que está diferente. Aquele é o 8. Isso. Desculpa, irmãos. Peço desculpa. Obrigado, irmão. Irmão, uma bênção. Irmãos, e olha, o irmão tem sido uma bênção. Isso é servir, irmãos. É o prazer da alegria da gente servir. Importa? Isso é que é bom, essa comunhão. Muito obrigado, irmão. Uma bênção. Na igreja, o crescimento em qualidade é relacional.
e gera comprometimento ativo através da unidade e comunhão. Crescimento e qualidade relacional. Claro que o crescimento também é doutrinário, é fundamental, é pastoral, é de edificação, sem dúvida, isso todos sabemos. Sem dúvida nenhuma. Mas isso tudo vai convergir também para os relacionamentos. Porque os relacionamentos nos dão força. Muitas vezes, irmãos, a gente está lá no emprego, a gente se sente só. Nós estamos lá na escola, nos sentimos só. Às vezes a gente não tem um telefonema. A gente está naquela famosa solidão. Não é uma solidão do Senhor, é uma solidão pessoal, humana. Está nos dilemas existenciais da vida. Aí o pastor Brizos, a pastora Suzete, os pastores, obreiros, irmãos ligam. Aquilo já nos fortalece. Aí a gente vem no culto, recebe um abraço, uma palavra amiga, aquilo nos fortalece. Porque Deus usa as pessoas como canais de esperança. Por isso que é importante essa qualidade relacional, porque os relacionamentos nos ajudam a fortalecer o nosso comprometimento em Cristo Jesus. É claro que tudo isso é mediante o fundamento da palavra. Porque também se não tivermos o fundamento, não lermos a Bíblia, não nos aprofundarmos, não crescermos em Cristo, na palavra, na comunhão com os irmãos, ouvir palavra pastoral, crescer em Cristo, a gente não vai aguentar as provações, as lutas, as dificuldades. Então, nosso fundamento, claro, tem que ser concreto, tem que ser do fundamento da palavra, na edificação dos santos, na vida em comunhão na igreja, sem dúvida. Mas é importante também os relacionamentos. E isso nos ajuda. Por quê? Porque nos ajuda nessa caminhada. Caminhada com Jesus, às vezes, no dia a dia, tem lá seus desafios. Como já falei aqui anteriormente, só estou repetindo o que já falei. Mas, em Cristo Jesus, é mais fácil viver. Glória a Deus por isso. Às vezes, lá no trabalho, você recebe uma notícia, não muito boa. Estava esperando por uma promoção, estava esperando por uma aprovação do trabalho, estava esperando, vai lá, por alguma coisa na universidade, estava esperando por alguma coisa no trabalho, na escola, no dia a dia, às vezes algum problema familiar, enfim, tantas coisas que podem acontecer com cada um de nós. Mas aquele fundamento em Cristo e a qualidade relacional com os irmãos nos ajuda a crescermos, nos ajuda a nos fortalecermos e nos ajuda em nossa caminhada. Porque é uma caminhada em Cristo. Vamos avançar aqui um pouquinho, esse é o ponto. Muito obrigado. Qual tem sido... agora é o anterior, aquele outro, estava perfeito. Esse aqui, né? Agora eu lembrei, esqueci. Estava um na frente. Qual tem sido a nossa qualidade como membro na igreja local? É importante servir, ver as necessidades, contribuir. Pastora, quero ajudar nessa área. Líder tal, quero ajudar nessa área. Irmão, quero ajudar nessa área. É bom se envolver, irmãos. Isso é muito importante, a gente se envolver. É necessário, porque cada um de nós recebemos um dom. Tem pessoas que são para dar aula para as crianças, tem pessoas que são na diaconia, tem pessoas que são para pregação, outros para o ensino, outros para intercessão, outros para o evangelismo, outros para a área de visita, enfim, para as redes sociais, tem tantas áreas que podem os irmãos se envolver. Mas Deus, quando nos dá um dom, um talento, um chamado, é bom se envolver, contribuir com a edificação do corpo de Cristo e com a glorificação de Deus. A glória é para Deus, a alegria é nossa e a edificação do corpo. Porque assim o corpo de Cristo vai sendo edificado. Qual a qualidade dos nossos relacionamentos e envolvimento prático? Às vezes, a gente cai na apatia. Não vou me envolver, não vou ajudar, não vou falar de Jesus no meu trabalho. Eu nem digo só aqui na igreja, eu digo que a gente exerce os nossos dons fora também. Não vou falar de Jesus no meu trabalho. Não vou misturar. Claro que a gente não mistura fé e trabalho, eu concordo. Eu trabalho numa escola, né? Mas os irmãos mais ou menos entendem que é mais complicado nesse sentido.
Mas eu fico feliz que muitos irmãos, muitos alunos vêm falar assim, olha, vem me pedir oração. Tem alunos que vêm pedir oração, eu fico feliz por isso. Eles entram lá nas redes sociais, eles veem, eles sabem que eu sou evangélico, fico feliz por isso. Glória a Deus. Alguns já me pediram oração, até por temas interessantes. Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, que a gente possa estar cumprindo o nosso papel e o nosso chamado com alegria. Porque no exercício dos dons existe alegria. E servir ao Senhor nos fortalece, nos dá alegria, nos dá ânimo. E esse ânimo, irmãos, a gente não vive, claro, pelo ânimo da motivação. Eu preciso ser motivado. Não é isso, irmãos. Mas, logicamente, que o ânimo que vem do Senhor na qualidade relacional, no dia a dia com os irmãos, na vivência em comunidade, tudo isso é importante. Porque isso ajuda-nos em nossa caminhada e nos ajuda a crescer em Cristo Jesus. Pastor, mas quantos minutos eu tenho? Só queria saber porque eu não vi ali o relógio do horário. Poucos, ok, não se preocupa. É porque eu não vi ali o relógio, então estou aqui me empolgando. Mas a gente deve ali... ok, agora percebi. Então, já vamos caminhar para os finalmente. Vamos lá então. Vamos avançar mais um pouquinho. Precisamos nos envolver através dos dons que recebemos. Pode ficar naquele anterior. Está aqui. Aqui avança, né? Precisamos de nos envolver através dos dons que recebemos. E a última vez que eu vim aqui, pastor, não tinha este telão. Era este telão? Não, né? Então é por isso. Eu já me adaptei um pouquinho mais. Por isso, um pouquinho. Eu me guiava sempre, a última vez que eu vim aqui, acho que foi 2024, salvo me engane, acho que foi em setembro, outubro, mais ou menos eu lembro. Eu me guiava sempre por ali, nunca por aqui, foi por isso. Precisamos de nos envolver através dos dons que recebemos. O que é um dom? Dom vem da palavra grega charisma, um dom presente, é uma manifestação do Espírito, é uma graça do Senhor, tem várias definições. Mas uma definição que nós precisamos saber. Todo cristão tem pelo menos um dom. Cada cristão não tem, eu tenho todos os dons. Não tem. Nenhum cristão tem todos os dons. Mas todo cristão tem pelo menos um dom. E o que vamos fazer com esses dons? Vamos exercer o nosso papel no corpo de Cristo, como está aqui, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Mas era o contexto do primeiro século, da igreja em Éfeso. A igreja cristã estava crescendo, eram os primeiros templos e os primeiros fundamentos da igreja cristã, que estava sendo perseguida pelo Império Romano, que precisava colocar o seu tijolo para poder crescer. Sim, isso tudo é verdade, mas também é verdade que a igreja do Senhor continua crescendo e Atos dos Apóstolos continua sendo escrito. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, é verdade, mas eu e você cumprimos Atos 29. Atos dos Apóstolos estão sendo escritos nos dias de hoje, por cada um de nós, pelas comunidades que Deus levantou, pelas igrejas, por todos aqueles locais onde se prega o Evangelho. E eu e você somos participantes, porque fazemos parte deste corpo de Cristo maravilhoso e de uma igreja local. Vivendo para a glória de Deus, edificação do corpo de Cristo, servindo com os dons, ajudando as pessoas, amando as pessoas, porque a carteira de identidade do cristão é o amor. A sociedade hoje tem muita desesperança. A sociedade hoje está imbuída com algumas guerras, tem as famosas, né? E as guerras lá, a guerra do Médio Oriente é mais famosa, a guerra lá da Ucrânia é mais famosa, são as guerras famosas. Mas tem muitas guerras que a gente nem vê, que acontecem em outros continentes, na África, na Ásia, em outros lugares, que a gente não vê, mas estão acontecendo, só não estão na mídia. Só pesquisar um pouquinho mais, estão acontecendo. Então tem tanta coisa que está gerando desesperança. Há uns anos atrás tivemos o Covid. Depois veio a guerra da Ucrânia. Agora as guerras no Médio Oriente, que a gente sabe que tem conflitos ali antigos, mas tem esses atuais.
Irmãos, as coisas aumentam, os preços elevam, os salários não aumentam. Muitas coisas acontecem, às vezes as pessoas ficam, poxa, não é fácil. Muitos perguntam, cadê Jesus no meu sofrimento? Cadê Jesus nos meus dilemas? Cadê Jesus na minha vida? Ele está no mesmo lugar, porque a nossa vida não é medida por questões financeiras, nem por se eu estou bem financeiramente ou mal financeiramente, se eu estou bem socialmente ou mal socialmente, se eu tenho o melhor emprego ou tenho um emprego que não é o dos meus sonhos. Irmãos, viva para a glória de Deus. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Não significa que nós não podemos prosperar em Cristo Jesus através daquilo que estudamos, nos esforçamos, com a graça do Senhor, sem sombra de dúvida. Mas se tivermos muito, glória a Deus. Se tivermos pouco, glória a Deus. Mas que tenhamos a alegria de servir ao Senhor e que o nosso serviço não esteja medido pela nossa condição financeira ou social, ou de emprego e assim por diante, mas pela paz que excede a todo entendimento, pela alegria que temos do Senhor, porque isso nos ajuda a andar de modo digno da elevada chamada que o Senhor tem para cada um de nós, que é servir. Que a maior chamada que nós temos, o maior chamado que podemos ter é servir. A igreja, agora o próximo, que já está ali. A igreja é a comunidade onde cada membro exercita o seu dom como uma expressão da graça de Deus, já que no exercício dos dons existe prazer. É aquilo que eu falei anteriormente, nós somos projeto de esperança para a sociedade da desesperança. E o próximo, para terminar, nos diz: não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. Irmãos, eu vou deixar aqui uma frase que eu gosto muito, da Elizabeth Elliot. E o último versículo que eu não li, por isso que eu falei tanto dos dons, que está escrito aqui, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Eu li até o versículo 3 ou 4, depois não li os 5 e 6, mas foi tudo dentro desse contexto, foi bem expositivo. Chegamos até o versículo 7, que nos ensina muito claramente que todos nós temos que ter alegria em nossa salvação, em nosso chamado, em nossa vida cristã, viver para a glória de Deus e olhar para Jesus. E a Elizabeth Elliot, eu gosto muito do pensamento dela, já falei algumas vezes, já encerrei algumas ministrações aqui, pastor, com essa frase, mas eu acho que é uma frase muito bonita no meu entendimento. Mantenha o seu coração tranquilo e deixe tudo nas mãos que foram feridas por amor a você. Essa frase bonita não é minha, é da Elizabeth Elliot, uma missionária e uma escritora. Muito obrigado, pastor e pastora, agradeço muito pela oportunidade, os pastores são uma bênção para nós, muito obrigado pelo carinho, Deus os abençoe, um abraço e fiquem com Jesus, Deus abençoe. Amém.